Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sempre falo aqui sobre microbiologia de alimentos e esses dias inclusive eu trouxe aqui num post que microbiologia de alimentos não se trata somente de eu estar estudando, de estar entendendo mais sobre micro-organismos patogênicos, indicadores, deteriorantes, como a gente já falou aqui. Também é sobre a inter-relação entre micro-organismo e o alimento, né? Então eu preciso compreender quais são os fatores próprios desse alimento, então as características próprias desse alimento, que a gente chama de fatores intrínsecos, e também as características do ambiente onde esse alimento se encontra, que são os fatores extrínsecos. Então, ao longo de vários vídeos aqui, eu vou trazer, cada vídeo eu vou falar de um fator, ou intrínseco ou extrínseco, né? Nós temos aí no total, dentro dessa classificação que eu vou trazer, 6 fatores intrínsecos, sendo eles atividade de água, acidez, composição química, fatores antimicrobianos, inter-relação com outros micro-organismos e potencial de óxido-redução. E dos fatores extrínsecos, nós vamos falar sobre temperatura ambiente, sobre umidade relativa e composição gasosa aí desse ambiente onde esse alimento se encontra. Então hoje nós vamos começar falando sobre pH, sobre a acidez, na verdade, que a gente fala, né? Então o que acontece? Os micro-organismos patogênicos, ou seja, aquele grupo de micro-organismos mais importantes aí, causadores das doenças veiculadas por alimentos, eles gostam aí de se multiplicar em pH considerado neutro. Existem, claro, diferenças entre os micro-organismos, mas de uma maneira geral, as bactérias, elas se desenvolvem muito bem aí num pH neutro. Já os bolores e as leveduras, principalmente os bolores, eles toleram aí faixas de pH do alimento um pouco mais baixas, tá? Então, esse é um fator que é muito importante a gente observar. Lembrando que nós temos, por exemplo, o Clostridium botulinum, né? Que a gente controla a multiplicação entre outros fatores através do controle de pH desse alimento. Então, inclusive, em função do Clostridium botulinum, a gente costuma classificar esses alimentos em alimentos de baixa acidez, alimentos ácidos, né? E alimentos que a gente considera muito ácidos, né? Fui até lembrar a classificação aqui. Quando a gente fala de alimentos de baixa acidez ou de pouca acidez, são aqueles alimentos que têm o pH acima de 4,5. Os alimentos chamados ácidos, em geral, eles têm a classificação entre, o pH, aliás, entre 4 e 4,5. E quando a gente fala de alimentos muito ácidos, são aqueles alimentos abaixo dos 4, né, de pH. Tem um fator importante que eu quero lembrar vocês aqui, né? No caso do Clostridium botulinum, a gente usa inclusive a questão do pH sempre abaixo, né? Mantendo abaixo aí de 4,4 para que a gente não tenha risco de crescimento, né? De multiplicação do Clostridium botulinum e, consequentemente, a produção da toxina. Mas tem um detalhe que eu quero trazer. Primeiro, algumas bactérias elas conseguem desenvolver genes de resistência que fazem com que elas consigam se multiplicar mesmo em pH que não seja ideal para elas. Nós temos vários exemplos de surtos que aconteceram mediante essa questão, né? E aí, por isso que a gente sempre fala, e eu vou repetir isso nos vídeos posteriores, que nós temos que ter vários obstáculos aí à multiplicação dos micro-organismos ao longo do processamento do alimento. Então, o ideal é que a gente faça vários tipos de obstáculos aí para que os micro-organismos patogênicos não se multipliquem em grande quantidade e consigamos aí entregar um alimento seguro para o consumidor, tá bom? Era isso que eu tinha sobre acidez para falar nesse primeiro momento. E aí eu volto aí no próximo vídeo falando sobre atividade de água. Tá bom, gente? Um beijo, fiquem com Deus!